Inspirado por tudo isso, eu quero compartilhar com vocês uma das mensagens que foi ministrada no Global Youth Movement por um pastor da Suécia. Suécia é um país hoje considerado pós-cristão. Na década de 80, as igrejas começaram a fechar na Suécia. Igrejas fechando, igrejas fechando, igrejas fechando, mas 20 jovens resolveram abrir uma igreja. E essa igreja então foi aberta ali, e esse pastor, líder dessa igreja, compartilhou uma palavra conosco. Essa igreja hoje, começado com 20 pessoas, hoje reúne mais de 15 mil pessoas ali naquele país. E esta igreja sueca, ela tem influenciado não apenas aquele país, mas tem influenciado todo o mundo, e mais de 6 mil missionários já foram enviados por meio dessa igreja. Uma das igrejas que eles plantaram na Rússia hoje já conta com mais de 3 mil membros, e tem acontecido um avivamento por meio daquele povo. Já são cerca de 700 igrejas conectadas por meio desse ministério, Word of Life, ali em Lampala, na Suécia. E eles estão fazendo um grande mover lá. E a palavra desse pastor Joaquim Landivquist, é um nome meio estranho mesmo. Ele trouxe uma palavra e ele compartilhou conosco 3 palavras que todo aquele que anseia em ver esse mundo transformado deve ter guardado no seu coração. 3 palavras. E da mesma forma como eu fui ministrado, eu queria trazer para vocês aqui um pouquinho, eu queria compartilhar com vocês essas 3 respostas, essas 3 palavras que devem estar no coração daquele que quer realizar uma obra no mundo. Então eu queria agora convidar você a fazer uma oração. E você, da sua maneira, vai pedir para Deus para falar com você. Peça ao Espírito Santo falar com você. Deus, nós oramos, reconhecemos a Tua presença aqui no nosso meio, e eu peço ao Senhor, Pai, que desta mesma porção que o Senhor tem derramado em diversos países, diversas igrejas ao redor do mundo, o Senhor derrame aqui também, que esse mesmo chamado, esse despertamento aconteça na vida de cada um que participa da central. E eu peço, Pai, que o Teu povo responda ao Teu chamado. Eu oro, Deus, para que o Senhor fale com cada um e que a Tua palavra ministrada cumpra o propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. 3 palavras, 3 respostas para transformarmos o mundo. No meu ponto de vista, existem 2 tipos de pessoas. Existem aqueles que estão agindo como espectadores e assistindo o que está acontecendo na terra. Existem aqueles que são os protagonistas, que estão assumindo a frente daquilo que está acontecendo na terra. Existem aqueles que são espectadores, e existem aqueles que são protagonistas. Existem aqueles que estão assistindo, existem aqueles que estão fazendo. Existem aqueles que estão lendo, não que tenha problema você ler, você deve ler, mas existem aqueles que estão escrevendo história. E na ótica cristã, eu entendo que existem aqueles que são missionários e aqueles que são campo missionário. Quando você entrega a sua vida para Jesus,
quando você recebe da porção do Espírito Santo de Deus na sua vida, o DNA dele, você deve se mover com aquilo que move o coração de Deus. Ou seja, você era um campo missionário, você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus, você se torna um missionário e passa a cooperar com Deus na obra que Ele está realizando na história. Ou seja, ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Dessa perspectiva, de que lado você se encontra? Você se vê como um agente de transformação, um protagonista, alguém que está fazendo, alguém que está escrevendo, alguém que é um missionário em ação? Ou você se vê mais como espectador? Ou você se vê mais como quem está lendo, quem está aí para ser alcançado? Consegue se colocar num desses lados? Consegue avaliar aí a sua vida? Eu creio, se você está aqui e às vezes pensa que, Deus pode até me usar, mas eu não me vejo como aquele que vai realizar algo agora. Eu me vejo ainda como alguém que está, de certa forma, envolvido, mas não ainda atuante dentro da obra de Deus. Eu creio que se você está aqui, Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer te envolver nessa obra. Ele tem algo para realizar, não apenas na sua vida, mas através da sua vida. Deus vê o seu potencial, Ele que te criou, e Ele tem algo especial para realizar através de você. E se você está aqui e se vê como alguém que tem esse chamado no seu coração, arde no seu coração o desejo de realizar algo significativo, algo marcante, o desejo de fazer história, de deixar um legado nessa geração, eu tenho plena convicção que também isso não é fato de uma habilidade sua, de um potencial exclusivo seu, mas é algo que Deus vê no seu coração e Ele mesmo põe e te impulsiona para isso. Ou seja, esse anseio vem de Deus. Deus, Ele quer realizar algo. E Ele está despertando no Brasil, e Ele está despertando em todo o mundo um povo disposto, disponível a cooperar com Ele na sua obra de transformação e de salvação. Você crê nisso? E o que eu vejo é que essa ação ela está acontecendo em todo o mundo, mas de alguma forma tem algo especial acontecendo no Brasil. E o que eu creio que está acontecendo no Brasil não é só por conta da necessidade do Brasil, mas é também por conta de um chamado que a nossa nação tem de ser uma resposta para o mundo. Um chamado que a nossa nação tem de levar a esperança para o mundo, de fazer uma obra transformadora no mundo. Eu creio nisso. E creio que Deus quer te envolver nessa obra. Deus quer colocar você alinhado com aquilo que Ele está realizando. E por isso eu quero compartilhar com você 3 palavras que aqueles que estão alinhando com o coração de Deus, com aquilo que Ele quer realizar aqui na terra, tem que ter na ponta da língua. Tem que ter no seu coração. E a primeira palavra que nós temos que ter, nós temos que abraçar, e nós temos que ter ela pulsando no nosso coração, ela é simples, ela é pequena, mas ela é poderosa. Essa palavra é sim. Sim. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 20, se você puder abrir, 2 Coríntios 5, verso 1, que a gente vibra quando abre a palavra de Deus, amém? Então abre aí 2 Coríntios 5, 1. Desculpa, 2 Coríntios 1, verso 20. 2 Coríntios 1, verso 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus,
tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. O nosso Jesus, ele é o próprio sim. E ele nos convida a cooperarmos com ele numa obra de transformação de toda a terra. Eu não sei, quando você pensa em ver a nossa terra diminuindo aí para ficar mais fácil para você, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, a nossa família transformada, o que você pensa que vai ser chave para isso? Alguns pensam que a transformação vai acontecer por meio da política. Outros pensam que a transformação vai acontecer por meio da economia, por meio da educação. Eu não tenho dúvida que todas essas coisas são importantes. Mas se nós queremos ver a nossa cidade, a nossa nação, o mundo transformado, nós temos que ver as pessoas transformadas. E as pessoas não são transformadas por meio desse mecanismo. Uma pessoa só é transformada por meio de Jesus, por meio de um novo nascimento. Se nós queremos ver o mundo transformado, de certa forma, as pessoas precisam ser transformadas e a natureza delas precisam ser transformadas. E aquele que é capaz de transformar a natureza humana é Jesus. Amém? Só Ele é capaz de transformar. Eu já contei aqui algumas vezes o meu testemunho. A minha vida foi transformada. Eu não dei uma melhorada. A minha vida foi transformada. Ela foi transformada não por meio do governo, não por meio da política, da economia. A obra que realizou essa transformação na minha vida foi uma obra de Deus. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, o meu espírito foi regenerado, ele foi recriado. E eu me tornei uma nova pessoa, uma nova criatura. De uma pessoa egoísta, de repente, uma pessoa generosa. Uma pessoa vazia, sem sentido, de repente, uma pessoa com sentido, realizar. Está aqui, minha mãe não me deixa mentir. Usuário de droga, preso 2 vezes. Tive overdose, foi me tirar no hospital, chorando. Fiz terapia de dependência química, psiquiatra de dependência química, fiz psicóloga, tomei remédio para parar de usar droga, nada resolvia. Mas quando o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, o que aconteceu? Meu espírito foi regenerado, foi recriado. Eu não dei uma aperfeiçoada, não é aquele porco que sai da lama e é lavado, e passa uma bucha nele, um perfume nele, um lacinho nele. Não, é um porco que de repente vira um pássaro. É uma transformação. E se nós queremos ver a transformação do mundo, essa transformação vem por meio de Jesus. Amém? Vem por meio de Jesus. E por que eu estou querendo dizer isso para você? Porque muitas vezes nós estamos querendo ser um canal de transformação, porque Deus põe um sonho no seu coração, Deus põe um alvo no seu coração, mas você ainda não tem Jesus na sua vida. Como nós vamos ser um agente de transformação se a gente ainda não, se nós não fomos transformados? Só pode ser um agente de transformação quem primeiro passou por uma transformação. Então nós temos que, em primeiro lugar, dizer sim para Deus. Ele convida você, deixa eu entrar na sua vida, viver com você, fazer morada em você, transformar você, e a partir do momento que Ele entra na sua vida, você também, de certa forma, escolhe o lugar que você vai dar para Ele. Tem gente que permite que Jesus entre na sua vida. Imagina que a sua vida é um carro. Tem gente que diz, Jesus entra na minha vida, eu digo sim para o Senhor, mas vai lá para o porta-mala. Fica caladinho aí, não fala nada. Tem outros que dizem, entra na minha vida, e é como se colocasse Jesus no banco de trás. De vez em quando ele fala algumas coisas, você dá uma moral, mas na verdade você diz assim, eu já sei o caminho, eu sei o que eu devo fazer, eu sei por onde eu devo ir. Outros são bonzinhos e falam, não, Jesus entra na minha vida, eu digo sim para Ele, mas eu ponho Ele aqui no banco do passageiro, Ele é meu copiloto. E aí Jesus fala algo para você, vira à direita, e você vira. Ele fala para você, pede perdão para aquela pessoa, aí você pede.
Aí ele fala para você, agora vira à esquerda, ou seja, perdoa aquele ali. Aí você fala, aí não dá não. Então o sim para Jesus é sim para Ele entrar na sua vida, mas é sim também para a obra dele de transformação em você. É Ele entrar na sua vida e você dar o volante da sua vida para Ele. É sim para Jesus, para Ele entrar na sua vida, e é sim para Jesus, para Ele transformar a sua vida. Porque como nós vamos ser um agente de transformação, se nós ainda não fomos transformados? E a palavra dele está aqui, ó. É um manual para nós. Aqui tem escrito o que nós devemos ser, o que nós devemos crer, o que nós devemos fazer, está tudo aqui. Tudo que nós precisamos saber, está tudo na palavra de Deus. E aqui tem para nós um manual, a prática, aquilo que nós devemos realizar. E tem muitas pessoas que dizem, eu quero ser um agente de transformação, mas quando a palavra fala algo para você, você às vezes diz não para a palavra. Pedir perdão, perdoar, reconciliar, consertar, terminar às vezes, começar algo. Então, aquele que quer transformar o mundo, em primeiro lugar, ele diz sim. Diz sim para Deus. Diz sim para a transformação de Deus na vida. Mas diz sim também para a missão de Deus. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 6, verso 8. Isaías, ele tem uma visão de Deus. E a visão que ele tem de Deus, ele enxerga quão limitado ele é. Quão impuro ele é. Mas mesmo assim, Deus quer usar ele, Deus quer transformar ele, dar uma experiência marcante para ele, mas Deus quer usar ele. E a palavra de Deus diz, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Isaías, eis-me aqui, envia-me. Você quer transformar o mundo? Você quer ser um agente de Deus na sua casa, na sua família, nos seus estudos, no seu trabalho, na sua comunidade, na sua cidade, na sua nação? Quer? Diga sim para Ele. Já disse? Jesus entra na minha vida. Diga sim para a transformação dele, mas diga sim para a missão dele. Jesus, ele reúne os seus discípulos e ele dá uma ordem para os seus discípulos. Ele diz assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Fazei discípulos de todas as nações. É um chamado dele, é uma missão dele, levar o evangelho a todas as pessoas e transformá-las em verdadeiros discípulos de Jesus. Uma vez então que você recebe, uma vez que Deus começa essa operação, essa transformação na sua vida, Ele te comissiona para uma missão. Você já disse sim para essa missão? Você já disse sim, Senhor, eu vou pregar o evangelho? Sim, Senhor, eu vou fazer discípulos. Tem pessoas que querem transformar o mundo, mas tudo que fala é não. O não está na ponta da língua. Vê problema em tudo, vê dificuldade em tudo. Eu não estou querendo dizer que a vida não tem dificuldade. A vida, nós temos problemas. Se a gente quiser ficar livre de problema, a gente tem que sair da terra. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas os problemas não podem nos impedir de servir a Deus. Todos aqui vão passar por problemas. E aquele que quer transformar o mundo, ele vê além dos problemas. Ele vê além das impossibilidades, porque ele crê que para Deus não é possível. Todas as coisas são possíveis para Deus, amém? Eu quero te encorajar a sempre dizer sim para Deus. Uma criança, ou um adolescente, na verdade, um pré-adolescente de 11 anos, ele recebe um impulso da parte de Deus.
E esse impulso dele é um impulso de cantar uma música. Ele estava numa praça. E ele de repente começa a cantar uma música. A mãe acha meio estranho, que música é essa que ele está cantando? E ele não para de cantar, e na verdade ele nem sabe, nem conhecia aquela música, mas ele está cantando. E de repente, aquele menino cantando aquela música, vem uma mulher chorando. E aquela mulher que estava chorando, ela abraça ali aquele adolescente, aquela mãe, e ela conta: hoje eu decidi tirar minha vida. Eu não creio em Deus, não acreditava em Deus, não tinha nenhuma experiência com Deus. Mas eu falei: Deus, se você existe, e se você tem algo para a minha vida, o Senhor sabe a música que eu cantava quando eu era criança. E se o Senhor tem algo para a minha vida, que alguém cante essa música. E quando ela ouviu aquela música, ela percebeu que Deus é real, ela percebeu que Deus a amava, e ali naquele dia ela entrega a vida dela para Jesus. Um menino de 11 anos, que quando recebe um impulso, uma direção do Espírito Santo, o que ele diz? Sim. Uma menina de 14 anos, que de repente também recebe um impulso do Espírito Santo, e fala: meu Deus, o que eu faço? Eu vou dar essa ideia para o meu pastor, e ela sente então o Espírito Santo impulsionando ela de dar a ideia para o pastor. E ela vai lá então, bate na porta da sala do pastor, o pastor a recebe, e ela então diz: pastor, Deus colocou uma ideia no meu coração, e eu queria compartilhar com você. E aí o pastor diz: pois não, pode dizer. E aí ela diz para aquele pastor: que tal? O que você acha da gente fazer uma apresentação cristã, pregar o evangelho na Disney? E aí aquele pastor escuta aquela história, fica meio assim, né? É interessante, tal, muito legal, né? Dá um pouco ali de valor ao que ela estava dizendo, e aí despede dela, e no que ele despede dela, ele já está jogando aquela ideia, aquele insight, aquele impulso no lixo, quando Deus ministra no coração dele: você quer transformar o mundo? Por que você está dizendo não para aquilo que eu disse sim? Por que você está dizendo não para aquilo que eu estou te chamando para fazer? E ele então começa a perguntar: Deus, mas isso vem do Senhor? E Deus fala sim, e ele diz sim então, e não sabe como, mas ele começa a procurar os contatos, e liga então para a Disney em Paris, e faz uma proposta. E a Disney então de Paris dá o retorno para ele: ninguém nunca fez uma proposta dessa antes. E ele então diz: fico feliz de ser o primeiro. E ele começa a orar, e começa a levar aquele chamado, aquela direção de Deus adiante. E depois de muitas conversas e resistência e a insistência dele, sabendo que Deus tinha chamado ele para aquilo, ele recebe então uma oportunidade. E mais ou menos assim como que num coreto na Disney, em Paris, a Disney diz para aquele pastor: você vai ter 15 minutos no menor palco da Disney. Ele fala: maravilha. Reúne a igreja, celebra aquela vitória e realiza por 15 minutos uma apresentação do evangelho na Disney. Por quê? Porque a menina falou sim. Por quê? Porque ele disse sim. E ali naquela apresentação tinha duas pessoas de terno, e aí eles escutam, ficam ali participando, e ele ao final, quer procurar saber quem são, e descobre que eram os CEOs da Disney. E foram lá os presidentes, os líderes, porque era a primeira vez que ia ter aquela apresentação. Primeira vez que alguma coisa cristã ia acontecer na Disney. Então eles foram ali avaliar, e ele então pergunta: como foi? O que vocês acharam? E a resposta daqueles dois foi: ano que vem você terá 20 minutos no palco do Toy Story. E ele então celebra aquela vitória, e organiza então com a igreja uma apresentação especial, com a pregação do evangelho por 20 minutos, junto com Buzz Lightyear. E ele faz aquela apresentação,
prega o evangelho na Disney, num grande palco ali em Paris, e ao final vai procurar saber o feedback. E o retorno então da Disney foi: o ano que vem, você tem 40 minutos no principal palco da Disney. Junto àqueles castelos, aquela grande apresentação, apresentam o evangelho todos os anos desde então, para milhares e milhares de pessoas na Disney de Paris. O que é isso? É alguém que está disposto a dizer sim para as ideias de Deus. Quando Deus dá uma ideia para você, manda você pregar para alguém, manda você fazer alguma loucura, não questiona os pontos de vista de Deus. Ainda que pareça loucura, para Deus, para o chamado dEle, para a palavra dEle. Se você quer ser um agente de transformação, sempre diga sim. Ele te chama para pregar o evangelho. Se você faz parte da central, você pode ter certeza, Ele te chama para liderar um pequeno grupo, para liderar uma célula, para fazer discípulos, para acompanhar pessoas. Diga sim para Ele. Se eu estou aqui hoje, você pode ter certeza, é resultado dos sims que eu disse para Deus em toda a minha trajetória ministerial. Há cerca de 11 anos atrás, meu primeiro sim, entregar minha vida para Jesus. 1 ano depois, sim, liderar uma célula. Pouco tempo depois, sim, ser um supervisor de células. Sim, ser um coordenador de células. Sim, ser um pastor de área. Não estou querendo dizer que você tem que ser um pastor, mas quando Deus te chama para fazer algo, para pregar o evangelho, te dá alguma ideia, diga sempre sim. Amém? Segunda palavra que tem que estar no coração daqueles que desejam cooperar com a obra de Deus na terra. Essa palavra é agora. Agora. Em Gênesis, na criação de tudo, Deus ele vira para o homem e diz: não come do fruto daquela árvore, porque o dia que comer você morrerá. Deus diz: o dia que comer, morre. A serpente, na figura ali de Satanás, no capítulo 3, vira então para o homem e para a mulher e diz: pode comer, é certo que não morrereis. Desde então, Satanás tem plantado uma mentira na nossa geração, uma mentira na humanidade, a mentira da imortalidade. Não morre. Como assim, Léo? Hoje em dia nós vivemos numa geração que não pensa na morte, ou seja, não vive preparado para o agora, vive sempre postergando, é uma geração procrastinadora, joga sempre tudo para depois. Olha o teste, você vê essa mentira da imortalidade. Se você, Renato, tivesse 3 meses de vida, um anjo aparece para você, traz uma revelação do céu e fala: 3 meses de vida. 3 meses. Depois de 3 meses você morre. Como é que seria a sua vida? Pensa, você continuaria fazendo o que você faz hoje ou você mudaria? Você pediria perdão para alguém? Você pregaria para alguém? Você diria para alguém que ama? Você mudaria radicalmente a sua vida ou você continuaria fazendo a mesma coisa? Se você mudar radicalmente a sua vida é porque você está enganado na mentira da imortalidade. Porque nós só temos o hoje, o ontem já foi. O amanhã não existe. A palavra de Deus diz: hoje é o dia que o Senhor fez, alegre nele, exulte nele. Se hoje escutar a palavra do Senhor, não endureça o coração. O único dia que nós temos é hoje. Se você tem que dizer para alguém que você ama, diga hoje. Se você tem que pedir perdão para alguém, peça perdão hoje. Se você tem que consertar com alguém, hoje é o dia, agora, esse é o tempo. Se você quer transformar o mundo, não deixa para amanhã, hoje.
O que você pode fazer hoje? Hoje é o dia que o Senhor fez. João, capítulo 4, verso 35. Abra sua Bíblia. João, capítulo 4, verso 35. Nós temos que viver pronto. Se o Senhor me levar hoje, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu preguei para os meus familiares. Eu testemunhei do amor de Jesus. Eu disse para as pessoas que eu amo, que eu amo. Eu consertei com aqueles que eu tinha algum problema, alguma dívida, algum ressentimento. Pedi perdão, perdoei. Olha o que diz João capítulo 4, verso 35. Vamos ler um pouquinho antes? Verso 32, verso 31. Os discípulos estavam insistindo com o mestre, com ele. Mestre, come alguma coisa. Se alguém está insistindo com você, come alguma coisa, provavelmente sabe que você está com fome. Estava insistindo com ele, come alguma coisa, mas ele lhes diz, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? 34, diz Jesus, a minha comida, aquilo que é importante para mim, aquilo que é vital para mim, aquilo que me abastece, aquilo que me sustenta, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. Verso 35, vocês não dizem daqui 4 meses haverá colheita? Eu, porém, vos digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Infelizmente nós temos vivido numa geração que quer fazer a diferença, mas sempre diz assim, daqui 4 meses, deixa só eu passar o Enem, deixa só eu formar na faculdade, deixa só eu casar, deixa só eu ter meu filho, deixa só eu e vai colocando desculpas. Daqui a pouco, deixa eu só passar esse problema. Por isso que eu digo que quem quer transformar o mundo vê além do problema, porque se o problema te impedir, irmão, nós nunca mais vamos fazer nada. Mas a palavra de Deus diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. É bom que eu cuide das coisas de Deus, Deus cuida das minhas. Não é daqui 4 meses. Ele diz, abre os olhos e vê os campos. Eu desafio você a abrir os seus olhos espirituais e olhar para o seu prédio. Os seus olhos espirituais e olhar para o seu local de estudo. Os seus olhos espirituais e olhar para a sua família. O seu olhar espiritual e olhar para a sua cidade, para as pessoas à sua volta. Não é daqui 4 meses, não. É agora. Os campos já estão brancos para a colheita. Se os campos já estão brancos para a colheita, imagina, eu usei aqui mais cedo um exemplo da banana perecendo. Imagina a banana ali no pé, prontinha para ser colhida. Se você sente e espera 2 dias, 3 dias, se ela está madurinha, o que acontece? Você perde ela. Quando o campo está pronto para a colheita, quando a fruta está pronta para ser colhida, você só tem 2 opções, ou você assenta e assiste ela se perder, ou você levanta, arregaça suas mangas e dá tudo que você tem, o seu maior energia, potencial para realizar a colheita. Por isso, aquele que quer transformar o mundo tem uma palavra também no coração. Tem uma resposta que dá. Quando fala quando, a resposta é agora. Um jovem escutou Deus ministrando no coração dele. Agora. Agora. E ele falou, se agora eu vou lá na minha escola e eu vou, o primeiro que aparecer, eu vou chamar para ir na minha célula. E aí ele fez isso, o primeiro que apareceu,
Ele falou: parceirão, resenha, bora, lá na casa da menina. É mesmo? É, vamos lá, vamos. Topou aí. E aí ele chega lá então, arruma, se prepara, e aí a hora que chega lá, ele acha meio estranho, porque, pô, afinal de contas, as luzes estão meio acesas, cadê o som? E aí ele entra ali naquela reunião, e aí ele vê a galera toda sentada, ele fala: pô, mas tem só umas 10 pessoas, um segurando um violão. Ele falou: onde é que eu estou? Ele não sabia que ele estava sendo chamado para ir numa célula. Aquele menino chamou, mas não contou que era uma célula. Mas tudo bem, ele foi, sentou lá, e aí ele está assim: pô, percebi, é célula. Reunião de oração. O povo está aqui compartilhando a palavra de Deus. E ele falou: já sei, vou ficar quieto, vou ficar na minha. E ele fica quieto. Mas de repente o pessoal começa a orar. E começa a orar pelas necessidades uns dos outros. E começa a orar por aqueles que estavam com alguma enfermidade. E ele fica ali meio inquieto, aquele convidado, e ele fala assim: já que vocês estão orando aí, ora pelo meu avô. Meu avô está em fase terminal de câncer. E disseram que não tem mais jeito. E a família já está toda preparada para ele morrer. Quem sabe, né? Já que vocês estão orando, Deus pode fazer alguma coisa. E eles então começam a orar pelo avô daquele visitante. Termina aquela reunião, ele vai embora. E aí no que ele vai embora, passa um dia, ele conversa com a mãe dele, ele pergunta: e aí, mãe, como é que está o meu avô? E aí a mãe então chega para ele e conta com a maior alegria: você não sabe o que está acontecendo. Os médicos estão assustados. O seu avô está melhorando. E ele vai sair do hospital. Parece que é um milagre. Ele foi curado. E aquele menino então fica assim, entusiasmado, vai correndo para aquele amigo que tinha convidado ele para ir numa célula. E fala para ele: você não sabe o que aconteceu. O meu avô, vocês oraram lá por ele, ele está melhorando, ele foi curado, ele estava em fase terminal. E aí aquele menino então, mais uma vez, explica para ele, prega para ele o evangelho, anuncia o plano de salvação de Jesus, e aquele jovem entrega a vida para Jesus. 2 anos depois, preparando, participando dos treinamentos da igreja, ele é enviado como missionário em Bangkok, na Tailândia. Como é que uma ação dessa acontece? Quando alguém entende que o tempo é agora e não perde uma oportunidade. Você está entendendo que Deus está te chamando para fazer uma obra de Deus agora? Está entendendo? Você está disposto a dizer sim para Deus? E você está disposto a abraçar no seu coração o agora e não perder nenhuma oportunidade? Se tem alguém para você pedir perdão, você está disposto a sair daqui e pedir? Se tem alguém que você tem que dizer que ama, você está disposto a sair daqui e dizer? Se tem uma pessoa à sua volta que você ainda não pregou o evangelho, você está entendendo e está disposto, no chamado que Deus tem para você, a sair daqui e pregar o evangelho? Amém? Deus tem para nós o agora, o hoje. E a terceira palavra que está no coração daqueles que querem fazer uma obra de transformação no nosso mundo, na nossa geração, é outros. São as pessoas à nossa volta. O que diz em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Deus, ele foi um missionário, ele enviou o seu Filho, deu o seu Filho. Para quem? Para as pessoas. E olha o que diz em 1 João capítulo 3,16. Sabe o que está escrito lá? Abra sua Bíblia então em 1 João capítulo 3, verso 16.
1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se Cristo deu a vida por nós, se Ele morreu por mim, se Ele me perdoou dos pecados, se Ele me reconciliou com o Pai, o que eu vou fazer? Tem muitos que entregam a vida para Jesus e começam a entender a grandeza de Deus, a paternidade de Deus, e sabe o que pensa erradamente? Que Ele agora é o centro do universo, e que Deus então e os anjos estão ao redor dele, se curvam diante dele, estão à disposição dele para realizar a vontade dele. Mas o que a palavra de Deus diz é que quando você entrega a sua vida para Jesus, você se dobra diante de Deus, você se curva diante de Deus, e você obedece à obra de Deus, e Ele te impulsiona, pelo que Ele fez por você, a dar a vida pelos seus irmãos. A vida cristã nós não somos o centro. É óbvio, Deus é o centro, e Ele nos comissiona amar as pessoas. Diz a palavra de Deus em João 15, verso 12, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Aquele que quer transformar o mundo entende que ele não é o centro, que não é tudo em função dele, mas ele é um canal de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Uma menina entendeu isso. Ela falou: entendi, Deus fez algo na minha vida. Então não vou ficar só pedindo a Deus por mim. Eu vou pedir pelas pessoas da minha sala. Uma menina de 16 anos fala: na minha sala, que não tem cristão, eu vou viver por eles, eu vou orar por eles, eu vou clamar por eles. Ela, com algumas limitações e dificuldades de pregar o evangelho, ela decide fazer uma lista com os 10 mais difíceis da sua sala, do seu colégio. E ela então pega aqueles problemáticos. O primeiro era uma pessoa que era contra Deus, que fazia bullying com todas as pessoas, e ela faz uma lista de 10 pessoas, e ela diz: eu vou orar por eles, eu vou clamar a Deus pela vida deles, eu vou ser um instrumento de Deus na vida deles, eu vou amar eles, eu vou prestar atenção nas necessidades deles, eu vou ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. E ele então começa a orar. E ele então começa a clamar. E aquele menino, todas as vezes que ele chegava no meio, chegava na sala, chegava no colégio, ela mirava a sua bazuca de oração para ele, orava por ele, jejuava por ele, demonstrava amor pela vida dele. E de repente aquele menino, depois ele conta que ele começa, como nunca antes tinha pensado em nada em Deus, começa a pensar em Deus. Começa a ter um certo temor a Deus, do tipo: Deus está me olhando, do tipo: eu vou prestar conta a Deus, do tipo: opa, Deus está nesse lugar, e começa a pensar em Deus, pensar em Deus, pensar em Deus, e ele fica assim tão desnorteado, que ele para e ele fala: Deus, se esse negócio não é coisa da minha cabeça, e é o Senhor mesmo, e você existe. E aí é coisa de menino, né? Eu nunca vi uma ideia dessa. E aí ele fala: que eu vomite. E ele faz essa oração. E instantaneamente ele começa a vomitar. Mas ele não para de vomitar, né? Como o nosso Deus é um Deus da abundância, ele conta que ele ficou por 12 horas vomitando. Não parava de vomitar, não parava de vomitar, não parava. Até então que ele se liga, né, era um não crente, não tem experiência de oração, e fala: Deus, eu já entendi que o Senhor existe, então agora que eu pare de vomitar. E imediatamente ele para de vomitar. Aquele menino recompõe as forças, e como aquela menina sempre dava um testemunho para ele procura ela, e ele fala: eu creio em Deus, Deus é real. E ali ele
tem uma decisão consistente por Jesus, e ela conta para ele do plano de Deus para a nossa vida, e o plano de Deus que envolve outras pessoas. E aquela menina então envolve ele para orar pelos demais amigos, para viver por outras pessoas. 6 meses se passam, e dos 10, 8 já tinham se convertido, já tinham se firmado na vida cristã, e participando da igreja. Essa é uma ação daqueles que querem transformar o mundo. Entende que a vida não tem a ver consigo mesmo, tem a ver com outras pessoas. E eu quero encorajar você que está aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui porque Deus vê o seu potencial. Ele enxerga a força que tem em você. E Ele chama você, não para seguir uma carreira solo, não para fazer algo independente, não para seguir o seu próprio caminho, mas para unir com Ele na obra que Ele está realizando em toda a terra. Deus está comprometido em transformar o mundo, e Ele está convocando o seu povo para se unir com Ele, um povo que vai dizer para Ele: sim, Senhor, entra na minha vida, sim, Senhor, transforma a minha vida, sim, Senhor, para a sua missão, e qualquer ideia que o Senhor colocar diante de mim, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim. Um povo que está disposto não a jogar para amanhã, não a esperar um dia melhor, não a esperar um vento favorável, mas entende que deve aproveitar todas as oportunidades e viver hoje como último dia, pregar o evangelho em todas as oportunidades, como diz a palavra, a tempo e fora de tempo. Agora, um povo que decide viver para outros. Eu queria colocar aqui o testemunho de um jovem, hoje já com seus 30 e poucos anos, mas que disse sim para uma causa de Deus. Um jovem que entendeu que agora é tempo de mudança, e tem vivido, não apenas a favor de si, mas a favor de outros, que com 23 anos se torna procurador da República, e representa o Ministério Público Federal. Esse jovem, ele decide liderar um movimento contra a corrupção no nosso país. E coordena hoje a Operação Lava Jato, e não apenas coordena, mas também é participante dela. Foi um influenciador daquelas 10 medidas contra a corrupção, e levantou no Brasil mais de 2 milhões de assinaturas contra essas 10 medidas. E fazendo essa força-tarefa na Operação Lava Jato, contra a corrupção no nosso país, qualquer outra ação anteriormente, o que eles tinham retornado para os cofres públicos foi em torno de 45 milhões no máximo. A Operação Lava Jato já devolveu para os cofres públicos do nosso país mais de 9 bilhões. Um jovem cristão, que vive a vida dele pautada na palavra, que disse sim para o Senhor e recebeu o Senhor como Salvador, que disse sim para a obra de Deus e vive a vida para cumprir tudo aquilo que Deus fala para ele, que crê que agora é tempo de mudança no Brasil. O lema dele é: o Brasil tem jeito e a hora é agora, e que decide viver não para si, mas paga um preço, totalmente sofre, né, pressões aí da sociedade, mas porque ele quer ver a nossa geração, as pessoas e o futuro, as pessoas do Brasil desfrutando de uma vida melhor. Eu queria que vocês então assistissem. Dalton Dallagnol, por favor, coloca aí para nós, inspirar a gente a viver a nossa vida para fazer a diferença. Põe o vídeo. Olá, pastores e líderes do GIM. Você sabe que o dia 29 tem a ver com o seu futuro e o futuro dos jovens que você lidera? O dia 29 foi um dia em que você e eles foram profundamente desrespeitados, em que a dignidade de vocês todos foi roubada. O dia 29 representa o dia em que vocês, depois de irem para as ruas lutar contra a corrupção, depois de coletarem assinaturas, vocês depositaram milhões de assinaturas sobre o Congresso Nacional, o que representava a nossa esperança e mudança, o que representava a nossa esperança num Brasil melhor, com menos corrupção e menos impunidade.
E alguns meses depois, novamente no dia 29, agora 29 de novembro, esse pacote anticorrupção, o maior que o país já viu, foi destroçado no Congresso. Eles destruíram medida a medida anticorrupção e substituíram elas por um projeto que objetivava atrapalhar as investigações. Em vez de lutar contra a corrupção, lutava contra o combate à corrupção. Você foi profundamente desrespeitado. E o que isso tem a ver com o seu futuro e o futuro dos jovens que você lidera? Tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver porque corrupção rouba o nosso futuro. Os países com maior índice de corrupção são os países com pior índice de desenvolvimento econômico e social. E o inverso é verdadeiro. Não tem como nós termos um país melhor sem nós reduzirmos os índices de corrupção no Brasil. A corrupção desvia no Brasil 200 bilhões de reais por ano. Com esse dinheiro nós poderíamos triplicar o orçamento federal em saúde, triplicar o orçamento federal em educação ou multiplicar por 5 tudo o que se investe em segurança pública em todo o país. Isso afeta emprego, afeta como o seu jovem, como você vai ou não encontrar um mercado de trabalho com oportunidades para você crescer, se desenvolver. Agora, pior do que tudo isso, a corrupção rouba não só a sua dignidade, mas ela injeta nas suas veias um veneno paralisante que é o cinismo. O cinismo é uma espécie de descrença nas instituições que faz com que todo mundo passe a descumprir as regras. E pior ainda, no país do jeito, todos nós passamos a achar que o país não tem jeito. Isso é uma crise de fé. Mesmo pessoas que acreditam no mover sobrenatural, acreditam que o impossível é possível, essas pessoas passam a achar que esse país sempre vai ser assim e o Brasil sempre vai ser o país do futuro e jamais o país do presente. Você acredita que alguém como você pode mudar essa realidade? Vejam que nos Estados Unidos, lá por 1950, um pastor jovem como você vivia numa realidade em que todos aceitavam a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Essa era uma realidade impossível de ser mudada. Mas, vivenciando injustiça, uma situação de injustiça coloquial no ônibus de segregação racial, esse pastor e um grupo de pastores e um grupo de cidadãos decidem se levantar contra as injustiças e usando como ferramentas o amor, a perseverança e a fé, eles caminham numa luta por justiça social e racial e eles conseguem vencer em grande medida esse problema. Nós hoje vivemos uma janela histórica de oportunidade e transformações, mas se nós vamos alcançar ou não, depende de como você vai responder a isso. Você pode ser o Martin Luther King de que nós precisamos no Brasil nessa data. Um grande abraço a todos vocês. Nós acabamos de ouvir o Deltan Dallagnol falando aqui que nós vivemos uma crise de fé no nosso país. A maioria de nós, e eu já vi isso da boca de muito pastor, de muito líder das igrejas, acredita que esse país não tem jeito. Eu quero dizer para você porque esse país tem jeito. Existe povo de Deus, existe gente que acredita que esse país pode ser diferente se lutarmos por aquilo que acreditamos que são os valores de Deus. Sabe, nós precisamos nos indignar com o que está acontecendo no nosso país. Existe uma indignação que é santa, que vem da parte de Deus. Eu estava lendo a Bíblia esses dias e li um texto que a Bíblia diz que Saul foi cheio do Espírito Santo e ficou indignado com o cenário de injustiça que acontecia na casa de Israel. Deus pode nos deixar indignados. E a minha oração hoje é que o Espírito Santo de Deus se apodere de toda a liderança que está aqui representada, trazendo indignação com o que tem acontecido no nosso país. Alguns meses atrás eu estava lendo uma das maiores revistas do nosso país e ali estava uma declaração do nosso ex-presidente dizendo: quem esse moleque pensa que é? Ele acha que vai mudar esse país sentado sobre a Bíblia? Nós vamos mudar esse país sim, porque tem povo de Deus nessa terra, esse país tem jeito. Quando nós orarmos, quando nós clamarmos e quando os valores do reino de Deus forem estabelecidos na nossa terra. Eu queria te convidar a participar de um movimento de fé, um movimento de oração. Todo dia 29, você e eu estamos sendo convocados por um líder da nossa nação que está pedindo: orem por mim, orem pelo nosso país, orem pelo combate à corrupção. Eu queria, em nome de Jesus, te desafiar a ficar indignado com o seu pecado, com a sua omissão e a se levantar nesse tempo e declarar: esse país tem jeito sim, as mãos do Senhor estão estendidas sobre a nossa terra. O Deltan citou a história de Martin Luther King e uma das histórias que marcam para mim a biografia desse homem de Deus foi quando eles articulam um boicote aos ônibus nos Estados Unidos. Naquela época, a maioria dos ônibus eram empresas
privadas que patrocinavam esse serviço, e quando os negros, que eram a maior parte da população que usava os ônibus, pararam de usar, isso gerou um colapso econômico. E é nesse contexto que uma senhora negra, já de idade, está voltando para a casa do trabalho e tinha que fazer um longo percurso para chegar em casa. E ela está andando com dificuldades, e aí um carro para do lado dela e diz: minha senhora, por que a senhora não pega um ônibus? A senhora não quer uma carona? E ela diz: eu estou andando pelos meus filhos, eu estou andando pelos meus netos, eu estou andando para ver uma América livre. Um dos últimos presidentes dos Estados Unidos foi um homem negro, porque houveram mulheres como essa dispostas a andar mais uma milha, a acreditar que as coisas podiam ser diferentes. Hoje eu queria te despertar, em nome de Jesus, da crise de fé e fazer você acreditar que é possível, que o Brasil tem jeito, que a corrupção pode acabar sim. Eu queria te desafiar, em nome de Jesus, a se posicionar nesse tempo, a se levantar para orar e aclamar a Deus pela nossa nação. Dia 29, todo dia 29, vamos estar unidos nesse movimento de oração pelo Brasil. Que Deus abençoe sua vida. Eu creio que Deus está levantando uma geração, homens e mulheres, jovens, adolescentes, que estão dispostos a dizer sempre sim para Deus. Que estão dispostos a viver o hoje e agora fazer a diferença. Que estão dispostos, como Daltan e tantos outros, viver para os outros. Este povo, no dia 29, quem compartilhou aqui por último foi o pastor Michel Piragini, lá de Curitiba, juntamente com outras 200 e mais igrejas da cidade, estão mobilizados num movimento de transformação da nossa nação. Num movimento de transformação do mundo, e eles estão somando forças, e no dia 29, não vão se reunir 5.000 pessoas, nem 10.000 pessoas, nem 40.000 pessoas, mas 50.000 jovens, num estádio, não tem mais nenhum ingresso à venda para orar pela nossa nação, para pregar o Evangelho, para assumir um compromisso de transformação da nossa terra. E eu quero que você entenda que você faz parte desse movimento e que você responda a essas perguntas, a esses chamados de Deus para a sua vida. Você topa? Sim. Quando? Agora. Quem? Os outros. Você topa responder para Deus, assumindo esse compromisso? Topa? Você topa? Sim. Eu quero fazer um desafio para você que topa. Agora. Você que está dizendo sim, pega o seu celular. Já é o começo da prática dessa palavra. Pega o seu celular. Agora o Espírito Santo vai colocar uma pessoa no seu coração. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser um canal de Deus para transformar as pessoas à sua volta, a nossa cidade, a nossa nação? Quer? Então dá uma olhada no seu WhatsApp. Deus vai colocar uma pessoa no seu coração. Pensa uma pessoa que precisa do amor de Deus. Pensa agora numa pessoa, Deus vai colocar no seu coração, uma pessoa que você gostaria que ouvisse o Evangelho. Que você sabe que se você morrer ou ela morrer sem escutar Jesus, falar de Jesus, algo sobre a sua vida será cobrado. De não ter falado para ela, de não ter evangelizado. Às vezes uma pessoa à sua volta, às vezes um familiar, às vezes alguém da sua escola, consegue pensar nessa pessoa? Olha aí, escolhe uma pessoa aí. Agora pergunta para Deus, o que você deveria dizer para ela? Em uma frase. Às vezes uma simples frase dizendo assim: acabei de pensar em você. Deus te colocou no meu coração e eu quero te dizer só uma coisa. Ele te ama e tem um plano para a sua vida. Escolhe essa pessoa aí no seu celular e escreve algo para ela. Eu vou fazer o mesmo aqui agora. Só escreve, não manda.
Conseguiu escrever? Eu coloquei aqui meu vizinho, Robson. Tenho ele no grupo do condomínio do prédio. E eu escrevi: ei Robson, acabei de pensar em você. Estou em oração por sua vida e família. Sei que Jesus te ama e tem grandes planos para você. Grande abraço, conte sempre comigo. Ainda não tive a oportunidade de evangelizar, mas aqui vai essa primeira mensagem. E eu creio que é o começo de uma transformação. Antes de mandar, vamos orar. Nós vamos colocar agora diante de Deus. Se você não escreveu, ainda dá tempo. Agora. Essa é a palavra para aquele que quer transformar o mundo. Agora. Outros. Deus, nós colocamos diante do Senhor todas essas vidas aqui representadas. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, toca no coração, quebranta, prepara para a sua mensagem, irresistivelmente, Pai, os atraia para o Senhor. Usa a nossa vida como um instrumento de transformação, em nome de Jesus, amém. Vamos mandar? Você tem algo para editar? Está de pé? Então manda a sua mensagem. Esse é um símbolo de que você está dando uma resposta para Deus. Deus, eu digo sim para o Senhor. Deus, eu abraço essa causa e abraço o seu chamado para agora me posicionar como agente de transformação. Eu decido, Pai, me tirar do centro e colocar os outros no centro. Eu vou viver não para mim, eu vou viver para o Senhor. Toma minha vida e usa-me para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, nos consagrar a Ele, e depois nós vamos sair por essas portas e mudar o mundo para a glória de Deus.